Olá, gente. Vamos falar, né, um pouco sobre motivação, tá? Mais específico, né, a motivação para o trabalho que é o maior foco nosso, né, dentro da administração, tá? Então, motivação, né? O estudo da motivação busca entender quais são as forças que movem as pessoas nas diferentes dimensões do comportamento, seja pensamento, ação e palavras. A motivação, ela é algo que a administração herda da psicologia, né? Como a gente viu, a administração, ela pega muita coisa de outras áreas, né? Então, a motivação é um estudo que é primordial da psicologia, tá? Processo que tem três propriedades, né? Primeira, a direção, né? O objetivo do comportamento motivado, né? Você se motiva para fazer alguma coisa, né? Que alguma coisa é esse? É o seu objetivo, tá? Então, é a direção, é onde você quer chegar. Intensidade, né? A força dessa tua motivação, né? O quanto você está motivado para alcançar seu objetivo, tá? Isso seria a intensidade. Permanência, tempo durante o qual a motivação se manifesta. Quanto tempo você consegue se manter motivado, tá? Então, imagine que você tenha uma necessidade a saciar, por exemplo, a fome, tá? Então, qual é a direção? Seria, né, saciar a fome, matar a fome, encher a barriga, tá? A intensidade, né? Qual a força dessa fome, né? E essa intensidade, ela faz com que você diga, não, vou parar tudo agora que eu estou fazendo e vou comer. Ou você pode dizer, não, eu estou com fome, mas eu vou terminar de fazer essas coisas que eu estou fazendo, depois eu vou lá e como, tá? Então, dependendo da intensidade, você vai tomar uma ação. E a permanência, né? Quanto tempo dura essa manifestação em você, né? Essa fome. Quanto tempo você mantém esse comportamento motivado, tá? Então, isso aqui vem de Bergamini lá. Ela diz assim: o comportamento ele não é espontâneo e nem isento de finalidade. Sempre há um objetivo implícito ou explícito para explicá-lo. Ou seja, o ser humano só faz alguma coisa porque tem algum objetivo, tá? Se você não tiver um objetivo a alcançar, você vai ficar paradinho no seu canto, você não vai fazer nada, tá? Então, o comportamento humano, ele depende de alguma necessidade a ser saciada, ele depende de um comportamento motivado. Esse seria o ciclo motivacional, tá? Isso aqui vocês encontram no livro lá de Gestão de Pessoas de Chiavenato. O estímulo, né, ou uma causa, ela age numa pessoa, cria uma necessidade na pessoa, né, um desejo, que é uma tensão, um desconforto, né, uma vontade de fazer alguma coisa para sair daquele estado, né? E aí essa pessoa age, ela tem um comportamento, tá? Esse comportamento ele está dirigido a um objetivo, tá? Como é um ciclo, sempre vai ter um estímulo ou uma causa agindo na pessoa. Então, volta tudo para o começo, tá? Então, o ser humano vai estar sempre em ação, porque vai estar sempre algum estímulo agindo sobre ele. Motivação para o trabalho, né? No campo da administração, né, quando a gente fala de trabalho, a gente associa logo à administração. O estudo da motivação tenta explicar as forças ou motivos que influenciam o desempenho das pessoas em situações de trabalho, né? O que faz com que as pessoas ajam no seu ambiente de trabalho, o que as motivam a produzir. A motivação para o trabalho é um estudo psicológico de disposição, interesse ou vontade de perseguir ou realizar uma tarefa ou meta. Então, veja, estudo um estado psicológico, tá? Esse estado psicológico, né, ele faz
com que a pessoa tenha uma vontade, né, de fazer alguma coisa, né? E essa alguma coisa, ela tem um objetivo, ela tem uma meta a ser atingida, por isso que ela faz, tá? Então, para a administração, é interessante conhecer o que faz com que as pessoas se movam, tá? O que faz com que as pessoas se motivem, tá? Por quê? Porque é interessante para o administrador motivar as pessoas a produzirem mais, a atingirem os objetivos da empresa. Para as pessoas atingirem os objetivos da empresa, da organização em si, elas precisam estar motivadas a atender seus próprios objetivos, tá? Então, por isso que é necessário entender bem essas pessoas para que se estabeleçam objetivos que elas se motivem, tá? Os indivíduos já vêm motivados para o trabalho. Erros que se cometem dentro das organizações fazem com que as pessoas se frustrem e percam a motivação. Então, ninguém entra no trabalho desmotivado, tá? Então, você, por experiência própria, por experiência de parentes, colegas, né, de vocês aí, vocês veem que quando a pessoa encontra um emprego, ela está muito animada, né, ansiosa para começar, com muita vontade, muita garra, tá? Então ela entra na empresa já, né, a mil, querendo fazer tudo. E aí, algumas coisas que acontecem dentro da organização vão podando esse comportamento, vão desmotivando, tá? Então, o indivíduo ele já entra na empresa motivado e o que acontece dentro da empresa é que acaba indo desmotivando ele, né? Porque são atitudes erradas, né? E a gente estuda justamente essa parte da motivação para o trabalho para evitar cometer esses erros, tá? Motivos internos e externos, né? Existem motivos que já vêm de dentro da pessoa e são e existem outros que já são do ambiente, tá? Primeiro, os motivos internos, né? As necessidades, aptidões, interesses, valores e habilidades das pessoas. Suas necessidades pessoais, né? Que sejam elas fisiológicas, por exemplo, de comer, de beber água, né? Então, são motivos internos, são coisas que já vêm inerentes à sua pessoa, tá? E aí se encaixam valores também, né? Porque esses impulsos interiores de natureza fisiológica e psicológica, né, são afetados por fatores sociológicos, como os grupos ou a comunidade de que a pessoa faz parte. Então, alguns valores que vocês têm, né, hoje, são decorrentes da criação, da socialização de vocês, tá? Isso vem da socialização primária, né, da família, ou da socialização secundária, por exemplo, né, ou qualquer outra socialização, porque aí vem do meio do qual vocês estão inseridos, né? Então, vocês vão ter valores próprios que foram adquiridos desse contato social que vocês tiveram ao longo da formação de vocês, tá? Esses valores. Tem os valores básicos, né, que é aqueles que vocês adquirem mesmo na raiz lá, que vem da família, né? E tem outros que vocês vão adquirindo ao longo da vida de vocês, vão moldando, né, esses valores, tá? E fazendo parte da personalidade de vocês, tá? Já os motivos externos são estímulos ou incentivos que o ambiente oferece ou objetivos que a pessoa persegue, tá? Então, tudo aquilo que vem do ambiente, né, é externo, tá? Por exemplo, uma propaganda de televisão que faça com que você escolha comprar de uma determinada marca, né? É uma motivação para comprar daquela marca ali, mas isso veio da onde? Isso veio de um motivo externo, né? Então, você pode ter um motivo interno, que seria uma necessidade, por exemplo, comer, né? Comer é uma necessidade, né? Mas aí você diz, eu quero comer o quê? Um sanduíche. O sanduíche vai matar sua fome, beleza.
E aí vem um fator externo, uma propaganda lá que faça com que você escolha entre comer o cachorro que o hambúrguer da esquina, né, o hambúrguer da esquina ou o hambúrguer do McDonald's. Você pode escolher pelo hambúrguer do McDonald's por causa de uma propaganda que é feita, né? Porque você associa que aquilo ali é melhor, porque você tem um status envolvido, né, comer no McDonald's, né? Mas se o objetivo é saciar a fome, né, que é matar a sua necessidade, tanto fazia o hambúrguer da esquina como o hambúrguer do McDonald's. Todos os dois iriam matar a sua fome do mesmo jeito, tá? Então, existem estímulos que vêm também do ambiente, né? E aí, por exemplo, a lanchonete da esquina, você olha e diz assim, poxa, que lugar feio, que lugar não é tão higiênico, tal. E aí você olha para o do McDonald's, tudo padronizado, tudo bonitinho lá. Pronto, isso pode ser um estímulo também que faça com que você opte por um e não pelo outro, tá? Mas vejam que são motivos externos, são algo que vem do meio, tá? Recompensas e punições oferecidas pelo ambiente, né? Os padrões estabelecidos pelo grupo de colegas, os valores do meio social, as oportunidades de carreiras e muitos outros componentes da situação do trabalho. Então, tudo isso aqui, né, são motivos externos, né? Vem do meio, né? É o meio que proporciona tudo isso aqui, que mostra, né, que você pode receber uma recompensa se você produzir mais, por exemplo, né? E aí, se você quer essa recompensa, você vai produzir mais. Então, vejam que é um fator externo aí, tá? Várias teorias surgem para explicar essa motivação, né? A gente vai estudar três aqui nesse material, né? A primeira é da hierarquia, né? Da hierarquia das necessidades de Maslow, né? Ou Maslow, como queiram chamar, tá? É a pirâmide, né? Essa pirâmide de Maslow ou de Maslow, ela se divide em 5 necessidades diferentes, tá? Tá aqui a pirâmide, que as cores vocês podem observar, cada cor dessa aqui, ela representa uma necessidade ou um grupo de necessidades diferentes, tá? Então, na base da pirâmide está lá as necessidades fisiológicas, são aquelas que são inerentes ao ser humano, né? Fome, sede, tá? Moradia, repouso, sexo, tudo tá nessa base aqui. A segunda é a de segurança, tá? Segurança do corpo, do emprego, tá? Da família, saúde, da propriedade. Então, o ambiente é uma forma do ser se sentir seguro no ambiente ao qual ele está inserido, tá? Terceiro seria social, né? Relacionada a amor, relacionamento, tá? Amizade, né? Interagir com as pessoas, ter grupos que você faça parte, grupos sociais, tá? Isso tá nesse terceiro degrau. O quarto seria de estima, né? Principalmente a autoestima, você se sentir bem consigo mesmo e se sentir bem com os outros também, tá? E por último seria realização, né? Você se sentir o sujeito realizado, né? Suficiente, né? Por essa teoria, né? Essa realização pessoal, ela nunca é de todo alcançada, né? Porque quanto mais você tem, mais você quer, né? E aí, olhando também para as outras necessidades, as necessidades fisiológicas, por exemplo, também não vão ser de todo saciadas, porque se você está com fome e come agora, né, na hora do almoço você vai querer comer de novo, na hora do jantar também vai querer de novo, porque a fome ela vai sempre voltar, tá? Então, são ciclos, né? Então, você vai ter sempre essas necessidades atuando. Ele diz o seguinte, tá? Algumas considerações são importantes em relação a essa pirâmide. Uma necessidade em qualquer ponto da hierarquia precisa ser atendida antes que a necessidade de nível seguinte se manifeste. Então,
por exemplo, eu tenho que ter minhas necessidades fisiológicas atendidas para depois buscar a necessidade de segurança. E eu só vou buscar a social quando a fisiológica, né, a de segurança também tiver plena. Tá? E aí vem uma crítica a essa teoria, né? Uma crítica de outros autores, que diz que não necessariamente eu tenho que saciar minhas necessidades fisiológicas para querer qualquer uma outra. Todas essas necessidades podem existir no mesmo momento, na mesma pessoa. Tá? Ou seja, você pode estar querendo, estar com fome, né? É uma necessidade lá, fome, e ao mesmo tempo você está querendo se sentir seguro. Né? Você não quer colocar sua vida em risco por um prato de comida. Tá? Então, eles dizem que, esses outros autores, eles fazem essa crítica e dizem que essas necessidades elas podem existir ao mesmo tempo. Tá? E que, se fosse dessa forma, né, que Maslow falou, você nunca ia atingir o topo da pirâmide, porque ia estar sempre em algum ponto daqueles outros quatro ali iriam estar abertos. Né, e você nunca ia chegar lá no topo. Tá? Então, isso é uma crítica que é feita a esse primeiro tópico aí. As pessoas estão num processo de desenvolvimento contínuo, né? Então, as pessoas estão o tempo todo andando nessa pirâmide aí. Elas estão saciando sempre alguma necessidade, tá? Então, a vida da pessoa é satisfazer necessidades. Uma necessidade pode predominar sobre as demais, devido a fatores como idade, meio social ou personalidade. Né? Um exemplo que é dado é, por exemplo, uma pessoa mais madura, uma pessoa de certa idade, ela dá mais valor à segurança do que um jovem de 17 anos, 16, né, que de repente quer mais aventura para a vida, né, quer correr mais riscos. Tá? Então, nesse caso, por exemplo, a idade ela interfere na necessidade da pessoa, né? A necessidade de segurança, né, desse mais maduro é maior do que a necessidade por segurança desse jovem que quer uma vida mais desregrada, digamos assim. Tá? Um mesmo indivíduo ora persegue objetivos que atendem a uma necessidade, ora busca satisfazer outras. Né? Então, você vai estar sempre entre esses degraus ali, né, da pirâmide. Né? Uma hora você está buscando satisfazer as necessidades sociais, outra hora volta para as fisiológicas porque deu fome de novo. Tá? Então, o indivíduo ora persegue objetivos que atendem a uma necessidade, ora busca satisfazer outras. Mas ele vai estar o tempo todo buscando satisfazer alguma necessidade. E também deve-se entender que duas pessoas não perseguem necessariamente o mesmo objetivo no mesmo momento. Né? Enquanto um pode estar perseguindo as necessidades fisiológicas, um pode estar com fome, né? E o outro já tem essa necessidade fisiológica já saciada, e aí ele está buscando satisfazer a necessidade de segurança dele. Tá? Isso seria o que Maslow falou, que as pessoas elas podem não ter essa mesma necessidade no mesmo momento. Pode acontecer de estar os dois, né, com as mesmas necessidades, mas também pode acontecer de cada um estar com necessidades diferentes. Tá? Frustração. Né? O que é frustração? Né? No contexto motivacional, a frustração surge como um elemento estranho, que se interpõe entre o próprio sujeito e seus objetivos anteriormente pretendidos. Então, por que é um elemento estranho? Né? Porque ninguém pensa na barreira. Né? Então, você visualiza seu objetivo e você faz de tudo para alcançá-lo. De repente, surge uma barreira ali no meio. Tá? Essa barreira justamente é a frustração, né? Que ela impede com que você vá adiante, com que você atinja seu objetivo. Então, diante dessa barreira, diante dessa frustração, o indivíduo ele tem três opções, né? Fuga ou compensação, né?
ele busca uma atividade ou recompensa alternativa, tá? Por exemplo, eu não tenho o salário que eu quero, mas pelo menos eu estou trabalhando perto de casa. Então, qual era o meu objetivo? Era ter um salário maior. Mas se eu não conseguir ter um salário maior, mas pelo menos eu consigo trabalhar perto de casa, tá? Então, é uma compensação, tá? Resignação, né? É aquele estado de conformidade, de apatia, né? É aquela coisa mais depressiva, né? Você dizer, eu não consigo mesmo, então é melhor desistir, eu não vou nem tentar, né? Então vou aceitar que isso é assim, porque a vida é assim e que eu nasci para viver dessa forma. Tá? Então morreu, não vou tentar mais aquilo. Terceiro, a agressão, né? A agressão é aquele estado de ira, de hostilidade e ataque verbal ou físico, né? Esse ataque pode ser a pessoas, né, do convívio lá, pode ser diretamente ao chefe, pode ser aos colegas de trabalho, pode ser também ao ambiente, né? Pode ser tocar fogo nas coisas, quebrar a empresa, tá? Isso tudo é agressão, tá? O fato de não se poder atingir um objetivo inicialmente pretendido coloca o indivíduo diante da perspectiva de perseguir um outro objetivo diferente do inicial. E então torna-se necessário optar entre ficar insistindo no objetivo inicialmente fixado ou ascender a um outro mais viável. Então vamos pensar. De repente o indivíduo ele está juntando dinheiro porque ele quer comprar o carro do ano. Tá? E aí ele juntou uma certa quantidade de dinheiro e quando chegou no momento de comprar o carro, ele percebeu que o dinheiro era insuficiente para comprar o carro do ano. Ele pode insistir naquele objetivo, pode dizer, não, eu vou juntar mais dinheiro, que só quero se for do ano. Ou ele pode dizer, não, eu vou comprar um carro mais barato, que não seja do ano, mas pelo menos eu vou andar de carro, não vou andar mais de ônibus. Tá? Então, são opções, né? Diante ali do momento, né, da frustração de não poder comprar um carro novo, eu posso, né, comprar um carro usado, por exemplo, tá? Então, ciclo motivacional com frustração ou compensação. Então, lembrem lá que todo aquele ciclo que a gente falou, né, o equilíbrio interno, aí vem o estímulo, gera necessidade, estado de tensão, faz com que as pessoas ajam de alguma forma, encontra a barreira, se frustra. Ou elas desviam, né, e vai para um comportamento derivativo, uma compensação. Né? Eu não consigo tal coisa, mas pelo menos eu consigo outra. E aí compensa uma pela outra, tá? Outra teoria, né, é a teoria de Herzberg, né, a teoria dos dois fatores, né? Primeiro, são os fatores motivacionais ou intrínsecos, né? São fatores relacionados ao conteúdo do trabalho, tá? O trabalho em si, a realização de algo importante, exercício da responsabilidade, possibilidade de aprendizagem e crescimento. Então, esses fatores motivacionais eles estão ligados à importância que você dá ao seu trabalho, né? A possibilidade de você se realizar, né? De você dizer, não, poxa, eu estou aprendendo tanto com isso aqui está me ensinando coisas para minha vida toda, né? Eu posso fazer isso, eu posso ter um crescimento profissional, eu já estou vislumbrando lá na frente, tá? Então você enriquece esse conteúdo do trabalho, você motiva as pessoas, tá? Por outro lado, tem os fatores higiênicos, os fatores extrínsecos, né? Eles estão ligados ao contexto do trabalho, as condições dentro das quais o trabalho será realizado, tá? Então, as condições do ambiente, tá? As condições físicas do ambiente, a segurança do trabalho, né? O estilo de liderança, relações pessoais, ou seja, relações com os colegas de trabalho, salário, política de RH. Então, vamos pegar aqui como exemplo o salário. O salário ele é um fator higiênico, ele não é um fator motivacional. Por quê? Porque ninguém se motiva a trabalhar somente pelo salário. Tá? Ninguém se motiva. O salário não é motivador, não é um agente motivador, mas ele é um fator higiênico, ou seja, ele é um fator
indispensável. Todo mundo só trabalha porque precisa do salário, tá? Então, o fator motivacional, ele causa motivação. O fator higiênico, ele não causa motivação, mas se entende que ele seja o mínimo que o sujeito precisa para realizar o seu trabalho. Tá? Então, os fatores higiênicos são entendidos pelo sujeito como obrigação, né, da organização fornecer. Tá? Então, é obrigação da organização fornecer os fatores higiênicos, proporcionar meios para que o indivíduo, né, faça seu trabalho. Né? E aí tem, por exemplo, condições de iluminação, de climatização, tá? Equipamentos de EPI, quando necessários, tá certo? Então, ó, enquanto os fatores intrínsecos produzem a satisfação com o trabalho, os extrínsecos reduzem a insatisfação. Tá? Então, vamos pensar. Os fatores motivacionais, quando existem, eles fazem com que o indivíduo se motive, ele queira produzir cada vez mais. Tá? Já os fatores higiênicos, eles não motivam. Eles, se existirem, vão fazer com que o indivíduo trabalhe e mantenha uma produção equilibrada lá. Mas, quando estão ausentes, desmotivam. Tá? Por quê? Imagine só, dentro desses fatores higiênicos está lá o salário. Você não se motiva a produzir mais só pelo aquele salário. Você vai ter sua produção, sua obrigação. Você vai cumprir sua obrigação no trabalho. Mas se precisar aumentar a produção e disser, não, eu preciso que a sua produção aumente em 20%, você não vai se motivar somente pelo salário. Tá? Agora, experimenta atrasar o salário para ver se não desmotiva a pessoa. Então, os fatores higiênicos eles têm que estar lá não para motivar, mas para não causar desmotivação, tá? Para não causar insatisfação. Dessa forma, né, em resumo, a gente tem o seguinte: os fatores motivacionais eles estão ligados à satisfação e os fatores higiênicos eles estão ligados à insatisfação. Então, pensem, os fatores motivacionais, quanto mais presentes estiverem, mais satisfeito o sujeito vai estar. Certo? Já os fatores higiênicos, quanto mais ausentes tiverem, né, quanto menos deles tiverem, mais insatisfeito o sujeito vai estar. Então, eu posso ter um sujeito satisfeito no trabalho e, ao mesmo tempo, insatisfeito. Por quê? Ele está satisfeito com o conteúdo do trabalho dele, ele gosta do que ele faz. Então, ele está satisfeito, mas, ao mesmo tempo, ele pode estar insatisfeito. Por quê? Porque o salário pode estar atrasando. Então, o fator higiênico causou insatisfação. Já no fator motivacional, ele causa a satisfação. Tá? Então, em resumo, né, os fatores responsáveis pela satisfação profissional são totalmente desligados e distintos dos fatores responsáveis pela insatisfação profissional. Né? Então, o oposto de satisfação profissional seria não satisfação profissional. Por quê? Porque estão ligados aos fatores motivacionais. Tá? Então, quando estiverem falando de satisfação, lembrem-se dos fatores motivacionais. Tá? Já o oposto de insatisfação profissional seria não insatisfação profissional. Porque pensem quando estiver falando, né, quando tiver a palavrinha insatisfação, esqueçam fatores motivacionais. Lembrem dos fatores higiênicos. Então, grau de insatisfação maior ou menor, fatores higiênicos. Grau de satisfação maior ou menor, fatores motivacionais, tá? Então, entendam isso aí para não confundir. Aqui é só um comparativo, tá, da pirâmide lá de Maslow, né, com os fatores, a teoria dos dois fatores de Herzberg, né? Então, vocês veem que os 3 primeiros degraus lá da pirâmide, eles correspondem aos fatores higiênicos de Herzberg e os 2 últimos, né, o topo lá, são os fatores motivacionais, tá? Isso é só um comparativo entre as duas teorias. Impacto dos fatores sociais.
perseguidos porque são valorizados pelo meio social. Então, o indivíduo ele se motiva a atingir tal objetivo porque o meio no qual ele está inserido valoriza aquilo ali. Né? E de repente pode ser, por exemplo, uma faculdade. Né? Se o meio social valoriza a faculdade, então faz com que as pessoas daquela sociedade elas se motivem a estudar, tá? a alcançar essa graduação. O que é motivador para os membros de um grupo pode não oferecer qualquer atrativo para os membros de outro. Então, a sociedade ela é formada de vários grupos e o que motiva um grupo, né, pode não motivar um outro grupo. Tá? A mesma forma, o que motiva você pode não motivar o seu amigo. Tá? As pessoas são diferentes, elas têm necessidades diferentes, então elas têm objetivos diferentes. Então, os fatores motivacionais acabam que sendo diferentes também. A mudança tecnológica, a conjuntura econômica e a evolução dos costumes podem contribuir para alterar os valores sociais e a disposição para o trabalho. Então, de repente, a conjuntura econômica, vamos pegar aí, uma economia em expansão que está atraindo capital estrangeiro, né? E com isso vem várias empresas multinacionais. Isso pode motivar o indivíduo a estudar inglês, por exemplo, a fazer uma faculdade. Por quê? Porque se está abrindo várias empresas multinacionais, talvez o indivíduo diga, poxa, meu sonho é trabalhar numa multinacional e eu quero fazer carreira lá dentro, eu quero crescer, né? E aí, de repente, para isso, seja regra, né, política da empresa que você tem que ter uma faculdade, ter um curso superior. E tem que também falar uma segunda língua, que talvez seja o inglês. Então, isso vai motivar esse sujeito a buscar uma faculdade e a fazer um curso de inglês. Por quê? Diante dessa conjuntura econômica, eu quero me aproveitar dela, eu quero crescer também. Tá? Então, essas mudanças aí influenciam também nessa motivação, tá? Nesse comportamento do indivíduo. O grupo de trabalho representa os fatores sociais em escala menor. Por quê? Porque são grupos que existem dentro da empresa, são menores, né? São pequenos grupos que existem dentro da empresa. Grupo de trabalho, assim, com um grupo de escola, com um grupo da igreja, né? Eles representam os fatores sociais em escala menor, em escala dentro daquele grupo. E um sujeito ele pode fazer parte de vários grupos, né? E em cada grupo que ele fizer parte, ele vai ter que agir de acordo com o que é importante, o que é motivador para os membros daquele grupo ao qual ele está fazendo parte. Tá? A última teoria, né, é a teoria da expectativa, da expectação. Né? Ela foi proposta por Vroom, né? Ela faz parte da teoria da contingência. Tá? Dessas aí é a mais moderna, é a mais nova. Então, em essência, ela estabelece que o desempenho é proporcional ao esforço. Ou seja, quanto mais eu me esforço, melhor vai ser meu desempenho. Tá? E isso é na vida toda, né? Isso vai nos estudos, no trabalho. Né? Quanto mais você se esforça, maior é o seu desempenho ou melhor é o seu desempenho. O esforço ele vai ser proporcional à importância que se atribui ao resultado do desempenho. Né? Então, se você diz, eu quero ter um desempenho melhor na empresa, eu quero produzir mais. Por quê? Porque eu sei que atrelado àquele meu desempenho vai ter um salário maior, vai ter uma bonificação. Né? Então, o que é que eu quero? Eu vou perseguir essa bonificação. Mas, para eu perseguir essa bonificação, eu tenho que ter um desempenho maior. Né? Eu tenho que produzir mais. Se eu tenho que produzir mais, eu tenho que ter um esforço maior. Então, vejam como está ligado essas três coisas. Né? Então, se para o indivíduo o resultado é importante, o resultado final, ele vai ter um desempenho maior. Para que esse desempenho seja maior, ele vai querer se esforçar mais. Tá? Se o resultado for importante, a motivação para o esforço será intensa. Né? Então, o esforço vai ser maior dependendo do que ele queira alcançar.
também, se ele acha que aquele resultado ali não é importante para ele, ele pode dizer, isso aí eu não vou me matar por causa de dinheiro, não vou nada, o que eu ganho é suficiente para viver, tá bom para mim. Tá? Então, tem que ver o resultado desse desempenho, se ele é algo importante para o indivíduo. Só vai motivar se for importante para o indivíduo. A teoria da expectativa procura explicar como as crenças e expectativas das pessoas combinam-se com os estímulos para produzir algum tipo de força motivacional. Então, se o indivíduo acredita que aquele resultado ele é correto, né, ele está dentro da crença dele do que é correto, né, e é algo que ele queira realmente, né, então eu consigo me motivar para alcançar, tá? Esquematizando, né, essa teoria da expectativa, da expectação, vamos pensar, vamos pegar de trás para frente. Ou o resultado final pode ser qualquer um desses aqui, né? Como a gente disse, cada pessoa, cada grupo de pessoas, ele vai se motivar por uma coisa diferente, né? Vai ter um objetivo diferente, tá? Então, por exemplo, vamos pegar só o primeiro para explicar. Dinheiro. Se o dinheiro é importante para o ser lá, para o indivíduo, ele olha o dinheiro que ele pode ganhar mais, tá? E aí, para que esse dinheiro que ele persegue, né, para esse a mais, para esse plus no salário, seja recebido, ele tem que produzir mais. Então, o resultado intermediário dele é aumentar a produtividade, tá? Então, para ele ter mais dinheiro, ele precisa produzir mais. Então, vai guiar o comportamento dele, ou seja, ele vai se esforçar mais, tá? Então, veja, o comportamento do indivíduo vai fazer com que ele atinja uma produtividade maior. Por quê? Essa produtividade maior é um resultado intermediário. É um meio para ele chegar ao resultado final. É um meio dele alcançar o dinheiro a mais que ele quer. Tá? Então, o comportamento do indivíduo vai ser um esforço maior para produzir mais, porque essa produção a mais vai trazer um resultado perseguido por ele, que seria lá, no caso, o dinheiro. Tá? Isso é o que prega a teoria da expectativa. Tá? Quanto mais dinheiro ele tiver querendo, e se ele achar que esse dinheiro a mais que ele quer vai ser de acordo com a produtividade dele, ele vai se esforçar mais para produzir mais. Tá? Então aí entra a questão de, eu vou tirar menos hora de almoço, eu vou chegar mais cedo, eu vou fazer hora extra. Tá? Então, tudo vai depender do resultado final. Para que ele alcance o resultado final, ele precisa de um resultado intermediário. Para a empresa, o que é que ela quer? Ela quer que ele alcance esse resultado intermediário, ou seja, ela quer que o indivíduo ele produza mais para ela. Mas para ele não é interessante produzir a mais se não tiver nada atrelado a essa produção a mais. Então, a empresa, para motivar esse indivíduo, ela diz, eu vou te dar mais dinheiro. Tu quer? Eu vou te dar mais dinheiro. Aí ele vai alcançar o que ela quer. Por quê? Porque ele também quer alcançar o que ela pode oferecer, né, em contrapartida a essa produtividade mais elevada. Tá? Algumas práticas motivacionais. Primeiro, redesenho de cargos. Alargamento de tarefas. Né? Você aumenta a quantidade de tarefas que uma pessoa desempenha, diminuindo sua especialização. Né? De repente, passar o dia fazendo só a mesma coisa, isso não é muito legal. É rotineiro, é cansativo. E aí você atribui mais tarefas. Então, a pessoa ela vai chegar de manhã, vai ter uma sequência de atividades que ela vai fazer durante o dia. Isso dá uma dinâmica maior. Tá? Isso motiva mais também, né? Porque ninguém é robô, ninguém vai querer ficar fazendo o dia todo a mesma coisa, tá? E isso todo dia, né? Segundo, rodízio de cargos, né? Fazer as pessoas trocarem de posição dentro de uma unidade de trabalho. Ou seja, vamos pensar, por exemplo, numa lanchonete. Então, ora o cara é atendente, ora ele é chapeiro, ora ele está no caixa. Tá? Supermercado, ora é caixa, ora é frente de loja, ora é embalador, ora é repositor. Então, você está sempre
trocando o sujeito de cargos lá, para que não crie aquela coisa mecânica, né? Para que não crie aquela rotina maçante. Ele vai sempre estar fazendo uma coisa, né, diferente, né, dentro daquele leque de opções ali, tá? Empowerment, né? O que é isso? Né? Transferir poderes de decisão a funcionários individuais e equipes. Né? Existem equipes autogeridas, ou seja, toda decisão ela parte da equipe, né? Então ali vai por democracia, por exemplo, né? Quanto mais pessoas votarem pela opção A, mais ela vai ser atendida, tá? Então você lá, vamos supor, o poder de decisão, então você tem que escolher entre A e B. Então pega o grupo, vamos fazer uma votação simples. A opção A ganhou. Então, por maioria foi A, então vamos lá, vamos adotar a decisão A. Tá? Então, o empowerment, você transfere essa decisão para os funcionários individuais e para as equipes. Isso faz com que o sujeito se torne importante. Né? Então, trazendo isso para uma empresa, por exemplo, você pode pegar um vendedor numa loja e vamos supor que ele não tenha nenhum poder de decisão. Então, tudo que o cliente pede a ele, ele tem que ir para o gerente. Isso é frustrante, né? O cara fica lá como um moleque de recado, praticamente. Né? Porque ele, na negociação dele, ele é muito restrito, ele não tem nenhum poder de decisão ali com o cliente. E se de repente você estabelece para ele alguns limites de desconto, de prazo, que ele pode melhorar na negociação, então ele pode decidir a negociação ali na hora com o cliente. Isso torna, né, o trabalho dele mais dinâmico, isso faz com que ele se motive mais, porque ele vai se sentir mais importante, ele vai entender que o trabalho dele é importante. Tá? Então, isso é um empowerment, você transferir decisão para o funcionário individual ou para as equipes, ou os dois ao mesmo tempo. Né? Outros são os programas de incentivos. Né? Os programas de incentivos têm o objetivo de estimular ou premiar o desempenho. Tá? Os incentivos representam o reconhecimento da administração e dos colegas pelo desempenho do trabalhador e são classificados em 4 categorias. Né? Programas de reconhecimento, incentivos monetários, mercadorias e viagens. Então, vejam, os programas de reconhecimento, né, funcionário do mês, está lá, a foto estampada em todas as paredes da empresa. Incentivo monetário, né, o funcionário do mês, você pode premiar ele com uma quantia em dinheiro. Mercadoria, você pode dar um presente a ele. Essa mercadoria pode ser um micro-ondas, pode ser uma televisão. Né? Então, quem teve o melhor desempenho esse mês, eu vou premiar com uma televisão. Pode ser uma viagem também. Tá? Então, existem algumas críticas aqui nisso aqui, porque dizem o seguinte: os programas de reconhecimento eles só surtem efeito quando estão atrelados a qualquer um dos outros 3. Porque somente colocar a foto lá do cara, ele pode dizer: eu quero saber de estar sendo exposto, eu quero dinheiro no bolso. Tá? Então, o programa de reconhecimento talvez não surtisse tanto efeito. Já tem outros que, né, tem essa necessidade de estar aparecendo, que gosta dessa exposição, né? Então ele se motiva somente pela foto. Tá? É questão de mercadorias e viagem. Né? De repente você dá um carro ao sujeito lá, aí ele poderia dizer: poxa, eu preferia muito mais ganhar o dinheiro, nem dirigir eu sei. Né? Então, talvez não vá surtir tanto efeito assim também. Viagem, mesmo caso, né? De repente você ganha uma viagem, mas você não pode viajar. Né? Imagina uma pessoa que tem um familiar numa UTI residencial, e aí essa pessoa é responsável por tomar conta dessa pessoa, desse doente, desse enfermo. Então, se ela ganhar uma viagem, ela não pode se ausentar. Quem vai ficar com o enfermo? Quando ela chegar, está morto. Tá? Então, a viagem talvez não, né, motivasse. Já o incentivo monetário, na maioria dos casos, né, é dito que ele incentiva muito mais. Por quê? Porque com o dinheiro, né, no bolso,
o cara decide se ele quer comprar uma mercadoria, se quer viajar, o que ele quer fazer com o dinheiro, né? Então, o incentivo monetário ainda continua sendo o melhor meio de se motivacionar as pessoas dentro dessas categorias aí citadas, tá? Por último, né, a participação nos lucros e resultados, né? É estabelecido um acordo, né, que é regido por uma lei, que essa lei é de dezembro de 2000, né? E aí a organização entra num acordo com os funcionários acompanhados do sindicato e estabelece um percentual, né, que ao final do exercício fiscal vai ser repassado aos funcionários como uma gratificação, uma bonificação, uma premiação pelo desempenho, né? Porque entende-se que o desempenho da empresa ele é fruto do desempenho das pessoas que compõem a empresa, tá? Então, a participação nos lucros ou resultados, que geralmente é no final do exercício fiscal, né? E o exercício fiscal geralmente é um ano, né? Ela é passado, né? Uma certo percentual que é acordado previamente. Então, esse percentual ele é dividido igualmente entre todos os funcionários que contribuíram para o alcance desses resultados da empresa, tá? Que estão as referências, né? Esse livro de Bergamini eu acho muito bom, né? Ele aborda muita coisa para quem gosta dessa área da psicologia aplicada à administração, né? Fica a dica aí desse livro de Bergamini, tá certo? Então, acho que era isso aqui. A gente conseguiu abordar tudo que tinha para abordar, tá? Do assunto de motivação, tá certo?